Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos, irmãos, concluir hoje a lição 12, que será ministrada no próximo domingo, dia 22 de junho de 2025. O título da lição é Do Julgamento à Ressurreição. O texto áureo: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João capítulo 19, versículo 30. Verdade prática: na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado. Na ressurreição, conquistou a vitória sobre a morte. O objetivo desse tópico 3, incentivar os alunos a celebrarem a ressurreição de Cristo como uma vitória sobre o pecado e a morte. Nós consideramos no primeiro vídeo e no segundo vídeo, não é? Nos vídeos passados dessa lição do tópico 1 e do tópico 2, nós consideramos que dentre as doutrinas que são combatidas, as doutrinas fundamentais do cristianismo, uma que é combatida, que é negada por muitas religiões que não estão de acordo com a Bíblia, elas negam a ressurreição, não é? Mas nós cremos na ressurreição, nós cremos que Jesus ressuscitou, nós cremos nas doutrinas bíblicas, nós cremos na doutrina dos apóstolos. A igreja tem que perseverar na doutrina dos apóstolos, a igreja tem que perseverar na doutrina do Novo Testamento. Tópico 3. A ressurreição de Jesus. 3.1. O túmulo vazio. Na manhã do primeiro dia da semana, domingo, ocorreu um terremoto na área do sepulcro e um anjo de Deus deslocou a pedra, sentando-se sobre ela. Mateus 28, 2. Foi nesse instante que Jesus ressuscitou do lugar onde seu corpo se encontrava. O túmulo ficou vazio, servindo como uma evidência clara da ressurreição de Jesus dentre os mortos. No Evangelho de João é relatado que, após o sábado judaico, Maria Madalena dirigiu-se ao sepulcro. João capítulo 20, versículo 1. Acompanhada por Maria, mãe de Tiago, e também acompanhada por Salomé. Mateus capítulo 16, versículos 1 a 3. Com a intenção de ungir o corpo de Jesus. Ao chegarem lá, a pedra já tinha sido retirada, Marcos 16, 4. E ao entrarem no sepulcro escavado na rocha, não encontraram o corpo de Jesus. O túmulo estava vazio. 3.2. A ressurreição como base da fé cristã. Em sua abordagem sobre a importância da ressurreição, o apóstolo Paulo dirigiu-se aos coríntios, afirmando que Cristo ressuscitou dos mortos e que, se essa afirmação não fosse verdadeira, a nossa fé e a nossa mensagem seriam inúteis, seria vã a nossa fé. Existem pelo menos duas razões para crermos na ressurreição do Senhor. A primeira baseia-se nas palavras de Jesus, que afirmara ser necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. A segunda razão é o fato de Pedro e João terem verificado que Jesus já não estava no sepulcro, quando souberam do túmulo vazio. Então aqui até a pergunta número 4, a pergunta número 5, que nós vamos ler depois, diz assim: indique uma das razões plausíveis para acreditar na ressurreição do Senhor Jesus. A primeira baseia-se nas palavras de Jesus, que afirmara ser necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Então, aí nós vamos completar aqui, apesar da pergunta não estar pedindo. A segunda razão é o fato de Pedro e João terem verificado que Jesus já não estava no sepulcro quando souberam do túmulo vazio. A resposta está no tópico 3.2.
No entanto, quando Maria Madalena olhou novamente para dentro do túmulo e viu dois anjos de Deus que lhe asseguraram que Jesus estava vivo, ela não conseguiu imaginar que seria a primeira pessoa a contemplar Jesus de forma gloriosa. Ele a instruiu para comunicar aos discípulos que ele estava vivo e que brevemente teriam a oportunidade de vê-lo. 3.3 O Cristo ressurreto quebra a incredulidade. Apesar do receio e da incredulidade de alguns dos discípulos, mesmo após ouvirem o testemunho de Pedro e João, e em especial de Maria Madalena, que viu Jesus e falou com ele pessoalmente, Jesus apareceu entre os discípulos no primeiro dia da semana. Ele surgiu no meio deles e disse: paz seja convosco. João capítulo 20, versículo 19. Em outras ocasiões, nosso Senhor também se manifestou aos discípulos antes da sua ascensão ao céu. A Pedro e alguns outros que o seguiam, Jesus revelou-se novamente e realizou o milagre da pesca abundante. Ali Jesus apareceu novamente. Uma prova do poder do Cristo ressuscitado. Seria impossível permanecer incrédulo depois de testemunhar o Cristo que venceu a morte. Em uma lição anterior aqui, irmãos, nós comentamos algumas passagens bíblicas nas quais Jesus apareceu. Eu estou resgatando aqui atrás, foi na lição 10, a promessa do Espírito Santo. Aqui nós anotamos. Eu vou ler aqui para a gente não perder uma informação interessante e importante. O comentarista aqui falou que Jesus apareceu no momento da pesca, né? Da pesca abundante. Aí Jesus estava ali, preparou um peixinho para eles ali, né? Quando eles chegaram, Jesus já estava assando um peixe para eles comerem. E Jesus apareceu para eles e disse: a paz seja convosco. Apareceu para as mulheres. E Jesus apareceu diversas vezes durante esses 40 dias que ele permaneceu conosco depois que ele ressuscitou. Depois que Jesus ressuscitou, ele permaneceu na terra 40 dias. A Bíblia não diz onde ele dormiu, onde ele passou a noite, onde ele ficava. A Bíblia não diz nada disso, mas diz que ele apareceu algumas vezes. Paulo disse que ele apareceu a mais de 500 irmãos. Paulo disse que ele apareceu aos discípulos, né? Aqui, como nós vimos aqui, né? Paz seja convosco. Paulo disse que ele apareceu a mais de 500 irmãos, e Paulo disse que ele apareceu para Tiago, o irmão do Senhor. Esse aí foi Paulo que disse, tá, irmãos? Agora, a lição trouxe que ele apareceu aos discípulos, disse: paz seja convosco, soprou sobre eles, receberei o Espírito Santo. Jesus apareceu aos dois discípulos a caminho de Emaús, a Maria Madalena, né? Então Jesus ele apareceu em diversas passagens, foi falado que Jesus apareceu. Então, só para reforçar, Paulo disse que ele apareceu a mais de 500 irmãos. Paulo disse que ele apareceu a Tiago, né, o irmão do Senhor, lá na pesca maravilhosa, na pesca abundante, né, que Jesus ofereceu o peixinho para eles depois. Quando Jesus entrou lá e disse: paz seja convosco, aos discípulos a caminho de Emaús, para as mulheres. Então, diversas vezes Jesus ele apareceu depois de ressuscitado. Um comentário apenas para enriquecer a lição, amém? Sinopse 3. A ressurreição de Jesus, evidenciada pelo túmulo vazio, é a base da fé cristã e transforma a incredulidade em convicção. Auxílio bíblico teológico, ressurreição. O capítulo 20 é o clímax do Evangelho. 4 das 5 sessões neste capítulo contêm estados semelhantes para os discípulos. Cada sessão começa com um estado de medo e ou dúvida. Fé fraca.
e termina com alegria e fé fortalecida. As aparições pós-ressurreição fazem com que a fé vivifique. No capítulo 20, todas estas aparições acontecem em Jerusalém. A crença vem com esta compreensão da ressurreição. A ressurreição é a base da fé cristã. Paulo, em primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 15, também confirma este fato concernente à fundação do cristianismo. Agora a fé pode vir à existência. Sua meta está no lugar certo. Esta é a razão das pessoas não serem salvas à parte de Jesus e sua ressurreição. Em outras palavras, fora de Jesus não há salvação. É essencial que os dois apóstolos mais importantes vejam o sepulcro vazio e que sua fé se complete, depois de ter começado em João capítulo 2, versículo 11. Este é o testemunho apostólico. Contudo, João comenta que eles ainda não entendem a Escritura. Em outras palavras, algo está faltando, se bem que eles passaram do medo para a fé. No Novo Testamento, o fator mais importante que o sepulcro vazio é as aparições pós-ressurreição, que nós falamos aqui, né? Vamos repetir para a gente gravar? Paulo disse que Jesus apareceu a mais de 500 irmãos, dos quais alguns já dormem. Paulo disse que Jesus apareceu a Tiago, irmão do Senhor. Jesus apareceu aos discípulos, né? Disse: Pai seja convosco. Jesus apareceu aos 2 discípulos a caminho de Emaús. Apareceu a Maria Madalena, lá na praia, né? Fez o milagre da pesca. Então, são alguns registros de Jesus ressuscitado. E ele ficou 40 dias na terra, aparecendo às pessoas, até que ele foi elevado aos céus. E depois que ele foi elevado aos céus, ele disse: permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E então, depois de 10 dias, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos. Então, o dia da Páscoa judaica, foi quando Jesus ressuscitou. 50 dias depois da Páscoa era comemorada a festa dos Pentecostes, e o Espírito Santo desceu exatamente neste dia. É por isso que muitas vezes alguma igreja recebe o nome de pentecostal, por causa da ação do Espírito Santo. Então, a festa de Pentecostes, irmãos, já acontecia todos os anos. Mas naquele dia da comemoração da festa de Pentecostes, naquele dia é que o Espírito Santo desceu, 50 dias depois da Páscoa. Né? Se Jesus ficou 40 dias com os irmãos, ele foi elevado aos céus e disse: permanecei da cidade, porque não muito depois desses dias vocês serão revestidos de poder. Isso não muito depois desses dias, foi 10 dias depois, que desceu no dia de Pentecostes. E da Páscoa ao dia de Pentecostes são 50 dias. Conclusão: a ressurreição do Senhor Jesus é o evento mais significativo do Novo Testamento. Esse acontecimento concretiza a nossa esperança na ressurreição do corpo, tal como está expresso no Credo Apostólico, um importante documento da tradição cristã. Creio na ressurreição da carne. Assim, à luz deste fato, somos encorajados a manter a nossa fé, pois depositamos a nossa esperança naquele que triunfou sobre a morte de forma definitiva. Agora 5 perguntas e respostas. É bom que essas perguntas, elas se referem à lição toda. Então, em algum momento, está proporcionando a gente alguma revisão do conteúdo. Primeira pergunta: de que maneira Jesus foi reconhecido e traído por Judas? Tendo concordado com a traição em troca de 30 moedas de prata, o traidor identificou Jesus com um beijo traiçoeiro, indicando aos soldados romanos quem ele era.
Número 2. Em que momento se concretizou a profecia de Isaías? Jesus foi ferido e teve a sua carne dilacerada pelos golpes. Nesse momento, nosso Senhor assumiu as nossas enfermidades e dores, foi afligido e oprimido, foi castigado pelas nossas transgressões e iniquidades, cumprindo assim a profecia do profeta Isaías. Consideramos que Isaías é chamado de o profeta evangelista, porque ele foi o profeta messiânico que mais falou a respeito de Jesus. Ele é o profeta evangelista e o livro de Isaías é considerado o evangelho do Antigo Testamento. Olha que são coisas gostosas de estudar, né, na palavra de Deus. O livro do profeta Isaías é considerado o evangelho do Antigo Testamento. O livro do profeta Daniel é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento, do Velho Testamento ou Antigo Testamento. Então, o livro de Daniel é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. E Isaías é considerado o evangelho do Antigo Testamento. São coisas interessantes que a gente estuda na bibliologia. Amém? Número 4. Segunda lição, quem acompanhava Maria Madalena na visita ao sepulcro? Não, eu acho que eu pulei aqui, número 3, irmãos, porque as duas estão falando sobre Isaías, olha só. De acordo com Isaías 53:12, o que se realizou durante a crucificação de Jesus? Ao lado de Jesus, à sua esquerda e à sua direita, estavam 2 homens acusados como criminosos. É curioso notar que o profeta Isaías também mencionou isso anteriormente, no capítulo 53:12, afirmando que ele foi contado com os transgressores. E eu fiz um acréscimo, né, um adendo aqui, um acréscimo, porque a lição falou sobre o sepultamento de Jesus e a figura de José de Arimateia apareceu, não é? E ali também Isaías também disse no capítulo 53, e com o rico esteve em sua morte. E José de Arimateia era um homem rico, e em seu sepulcro, que nunca havia sido usado, no seu sepulcro ele sepultou Jesus e ele foi auxiliado por Nicodemos. Pergunta de gincana bíblica, né? Qual foi o nome da pessoa que ajudou José de Arimateia a sepultar Jesus? Foi Nicodemos. E Nicodemos levou aproximadamente 35 quilos de perfumes para sepultar o corpo de Jesus. Nicodemos ajudou José de Arimateia a sepultar Jesus. Então, afirmando que ele foi contado com os transgressores. Essa foi uma profecia. Jesus foi contado com os transgressores. Ele do lado direito e do lado esquerdo, tinham 2 transgressores, né? Um de cada lado. E com o rico esteve em sua morte, José de Arimateia. Profecias que se cumpriram. Número 4. Segundo a lição, quem acompanhava Maria Madalena na visita ao túmulo? Maria Madalena dirigiu-se ao sepulcro acompanhada por Maria, mãe de Tiago, e Salomé. Marcos 16, versículos 1 a 3, com a intenção de ungir o corpo de Jesus. Número 5. Indique uma das razões plausíveis para acreditar na ressurreição do Senhor Jesus. Eu já indiquei, né, no início da lição. A primeira baseia-se nas palavras de Jesus, que afirmara ser necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E a segunda razão é o fato de Pedro e João terem verificado que Jesus já não estava no sepulcro quando souberam do túmulo vazio. Assim, irmãos, nós terminamos o tópico 3 da lição 12 do julgamento à ressurreição. Compartilhe essa lição com irmãos e amigos, com todos aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus e com todos aqueles que estão estudando esta revista. Permitindo o Senhor, na próxima semana vamos estudar a lição 13, que será ministrada no dia 29 de junho. Renovação da esperança. Amém?
Assim, irmãos, eu desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.